Vocês sabiam que Deus fez a mulher para ser uma fonte de prazer para o homem? Para que o homem tivesse alegria, para que o homem pudesse ter não só uma auxiliadora no seu dia a dia, mas também uma fonte de prazer? E isso está em Cantares. Veja o que está em Cantares. Eu sou para o meu amado o objeto dos seus desejos. Olha para vocês verem o que está em Cantares. Eu sou para o meu amado o objeto dos seus desejos. Tá vendo? Deus fez a mulher para ser uma fonte de prazer do seu marido. E isso não está apenas em Cantares, não. E Deus confirma isso pra gente em Provérbios 5, 18 a 19. Seja bendita a sua fonte. Olha bem o que Deus fala. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios dela sempre o fartem de prazer, que você se embriague sempre com seu amor. Tá vendo a confirmação aí? Bendita seja a fonte do seu prazer. Qual que é a fonte do prazer do homem? A mulher. Então, bendita seja a fonte de prazer. E ele ainda confirma para o homem: alegre-se o homem com a sua esposa, a sua gazela, a mulher que lhe farta de prazer com seus seios, que embriaga você com seu amor. Vocês estão vendo, gente? É por esse motivo que hoje os casamentos não estão dando certo. A mulher ainda não entendeu que ela é uma fonte de prazer. A mulher sábia, a mulher inteligente, ela tem essa fonte dela ativa. Ela entende que a função dela dentro de um casamento é proporcionar prazer para o seu homem, para o seu marido. Quando a mulher faz isso, ela está sendo obediente a Deus, ela está agradando a Deus, ela está dentro da essência dela. Mas, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Não faça por obrigação. Ser fonte de prazer não é fazer algo por obrigação. Ser fonte de prazer é proporcionar o prazer. Uma fonte de prazer está em você amar dar prazer. Está em você gostar de ver o seu parceiro tendo prazer, o seu marido tendo prazer. Ser uma fonte de prazer está aí. Eu amo dar prazer, eu amo ser o motivo do prazer do meu marido, ser a razão do prazer do meu marido. Eu amo ver o meu marido feliz. Agora, quando a felicidade do meu marido me incomoda, isso significa que eu odeio dar prazer para ele. Mas se eu amo ele, desejo ver ele feliz, ver ele bem, eu vou amar dar prazer. Eu vou amar ser a fonte de prazer dele. Eu quero ser a fonte de prazer do meu marido. Eu não quero que nenhuma outra mulher dê mais prazer do que eu. Eu sou a fonte. Eu sou aquilo que alimenta o meu amor diariamente. Sou eu a responsável pela alegria, felicidade e o prazer do meu amado. Então, eu entendo que prazer não é apenas receber, mas proporcionar esse prazer para o meu amado. Quando eu entendo que eu sou essa fonte de prazer e que eu coloco isso na minha mente e que eu começo a gostar de dar prazer para ver ele feliz, automaticamente eu vou ser feliz, porque a minha felicidade não está em receber dele, mas sim ser a fonte de prazer, ser a alegria dele de viver. Automaticamente ele vai me amar, ele vai me valorizar, porque eu sou a fonte de prazer dele. Quando ele está estressado, ele vai na fonte, é como se ele estivesse com sede. Quando a pessoa está com sede e não vai na fonte beber água, pois bem, quando seu marido estiver triste, deprimido, quando ele estiver cansado, ele tem uma fonte. Qual é essa fonte? É você, mulher. Ao invés dele buscar alegria, prazer fora de casa, não, ele vai diretamente na fonte. As pessoas vão aonde dão prazer. E se você entender que você é uma fonte de prazer e isso te trazer alegria, você vai ser a fonte de prazer do seu marido sem sacrifícios,
sem reclamações, sem murmurações, porque as pessoas elas só valorizam aquilo que são importantes para ela. Então seja importante para o seu marido, que você vai ver as transformações nele sem você pedir. Sem você pedir. Gente, a Bíblia é um manual de vida. Ela nos ensina tudo que a gente precisa para viver. Mas a gente precisa ter o entendimento, o discernimento de entender. Quantas de vocês aqui sabiam que vocês são fontes de prazer do marido de vocês? Está na Sagrada Escritura. E Deus ainda pede para ele louvar, agradecer pela mulher que ele tem, porque é uma fonte de prazer. A gente só valoriza aquilo que é importante para nós. Por que valorizamos a água? Porque a água é essencial para a nossa existência. Ela nos faz bem. Então seja a água que o seu marido precisa quando ele estiver sede. Não deixe ele ficar buscando água em outros bares, em outros lugares. Se você pode ser a fonte que sacia a sede do seu marido. Seja essa fonte. Seja a fonte prazerosa e não a fonte de dor, rejeição, desprezo, humilhação. Seja a fonte, seja aquilo que o seu marido deseja. E vou dizer uma coisa aqui para vocês, como mulher, existe coisa mais gostosa nessa vida do que ser fonte de prazer para um homem nosso? Proporcionar prazer para um homem nosso? O homem desejar ser amado, poder amar, ser acariciado, acariciar. Quando a gente permite isso, a gente se conecta com algo sagrado, com algo divino. E a nossa vida começa a ter bênçãos. É muito gostoso quando a gente começa a viver dentro da nossa essência. Como eu disse, não existe nada mais gostoso do que ser fonte de prazer. É 1000 vezes melhor ser uma fonte de prazer do que ser uma fonte de dor, uma fonte de rejeição, uma fonte de desprezo. Seja a fonte que Deus fez você para ser, mulher. A fonte de prazer. Se você tem dificuldades de dar prazer, busque ajuda. Hoje a internet nos fornece tantas dicas para ser fonte de prazer do marido. Se arrume para o seu marido. Alegre o seu marido. Deixe ele se sentir homem de verdade. Deixe ele experimentar a verdadeira felicidade através de você, que foi feita para ser a fonte de prazer dele.